Capítulo 239 Lagoa Negra. Alguns meses depois do início da peregrinação de Lin Kai, ele estava abrindo um buraco em uma montanha, usando uma arma santificada de 15 refinamentos. A montanha era estranhamente resistente, seu solo era negro e uma sensação de morte exalava dali, todavia ainda havia uma floresta cobrindo o terreno, como se ela tivesse se adaptado ao local. Todas as plantas do local eram negras em suas bases, como se o seu alimento fosse a aura de morte do local. Lin Kai tentava achar a fonte de toda essa aura, imaginava ele que seria um grande tesouro. Seus olhos brilhavam e revelavam uma certa inquietude, uma ansiedade por poder que ele jamais teve antes. Ele cavava um buraco na base da montanha e usava algumas estacas de ferro, junto de alguns círculos mágicos, para sustentar o teto do túnel, evitando um desmoronamento. Claro, com sua força ele poderia arrancar a montanha com um golpe, mas tinha medo de destruir o artefato ou a fonte de tal poder, sendo assim ele era cauteloso. Dessa forma, 1 hora depois, ele finalmente parou de cavar. Colocou sua mão na parede à sua frente e com um pouco de força a rocha se desfez, revelando uma caverna enorme dentro da montanha. Não havia entradas, somente a que ele havia escavado, sendo assim, não havia nenhuma luz ali dentro. Todavia isso não era um problema, Lin Kai rapidamente retirou algumas gemas e a fez flutuar pelo ambiente, clareando todo o local. A visão à sua frente era estranha aos seus olhos. A caverna tinha um raio de 100 metros e uns 400 de altura. No centro havia um lago de algum líquido, completamente negro, como piche. O chão da caverna era todo negro e lamacento. Tirando o lago negro e o solo de mesma cor, tudo estava normal. Todavia, Lin Kai era um supremo senhor, ele sabia que algo mais poderoso estava escondido aqui. Então ele lentamente se moveu em direção ao lago, observou ele e franziu a tez, devido à profunda reflexão. Finalmente, após alguns minutos de introspecção ele decidiu seu próximo passo. Se movendo através do espaço ele foi até a floresta e em alguns segundos encontrou o que queria. Com um movimento de suas mãos ele voltou para a caverna, ao seu lado havia alguns animais. Um pássaro, uma cobra, um peixe e um lobo, todos animais selvagens, mas ele também pegou 4 feras mágicas de mesmo tipo. Ele então jogou todos dentro do Lago Negro. Os animais selvagens derreteram na hora, mas as feras mágicas duraram algumas horas antes de morrer. A cobra em si durou mais tempo e foi visível algumas mudanças ocorrendo em seu corpo, mas ela morreu antes de conseguir completar sua metamorfose. Lin Kai pensou mais um pouco, pegou um frasco de jade e o preencheu com um pouco do líquido. Ele então cheirou, tentou sentir com o seu sentido divino, mas ele não sentia nada, nenhum cheiro, nenhum poder, absolutamente nada, todavia algo havia ali, afinal matou os animais facilmente. TSC. Dane-se, ele resmungou e derramou o líquido em sua mão. Um imenso baque foi sentido em sua mente, seu corpo estremeceu e ele caiu de joelhos. Sua mente oscilou e seu sentido divino se expandiu involuntariamente. Todavia, seu sentido divino estava pelo menos metade mais forte que antes. Sangue começou a vazar de sua boca e ele sentiu-se extremamente tonto. A reação sobre ele tinha sido claramente mais forte que nas feras mágicas. Ele sentiu uma forte náusea e queimação por seu corpo, mas devido à fraca quantidade do líquido, a reação só durou alguns segundos. Isso! Que poder incrível! Isso é surreal! Lin Kai disse ofegante. O que é isso? Parece algo tão puro e poderoso. Isso é muito poderoso, Lin Kai. Ele então sorriu animadamente e após pensar um pouco, ele pulou dentro da Lagoa Negra. A sensação de queimação e a dor foram ainda mais fortes, mas ele aguentou e pouco a pouco sua vitalidade antes perdida começou a voltar ao normal. Todavia, ela era diferente.
Estando no Dao lendário ele podia sentir sua própria vitalidade, mas antes ela era brilhante, quente e aconchegante, como um dia de verão. Todavia, agora era algo negro, frio, um sentimento de inquietude e era como o dia mais frio do ano. Porém ele não se importou, seu desejo por poder era o que realmente importava. Sendo assim, ele permaneceu cultivando dentro da Lagoa Negra. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 6 meses, um ano. Lin Kai ficou um ano inteiro imerso dentro da Lagoa Negra. Nesse meio tempo seu corpo passou por dezenas de mudanças, sua força era pelo menos 5% maior. Claro, isso parecia pouco, mas era sem dúvida alguma uma mudança surreal. Ao atingir o pico do verdadeiro rei, sendo aclamado como um supremo senhor, ficaria extremamente difícil aumentar seu poder. Lin Kai após milhares de anos no Dao lendário havia elevado somente 1% de sua força, mas agora ele conseguiu 5% a mais, em apenas um ano. Isso era um grande aumento de força. Todavia, o custo foi algumas mudanças corporais. Seus olhos viraram 2 pérolas negras, sua pele ficou cinza e algumas manchas vermelhas apareceram sobre ela, seus dentes ficaram negros e sua língua pareceu afinar como o de uma serpente. Suas unhas cresceram e parecia garras de um tigre. Seus caninos aumentaram e afinaram como os dentes de um vampiro. Lentamente ele foi se transformando em algo assustador. Um demônio. Finalmente, 6 anos se passaram e agora ele estava pelo menos 25% mais forte que antes. Se ele voltasse agora ele poderia matar Minpin e Zhongshen sem precisar queimar sua vitalidade, mas ainda morreria para Zenguru. Ainda não é suficiente, Lin Kai. Ele então permaneceu mais 4 anos ali. Nesse meio tempo ele conseguiu transformar sua aparência e esconder completamente sua forma, bem como todo o que demoníaco de seu corpo. Lin Kai já havia compreendido o que era aquele líquido. De alguma forma, uma quantidade absurda de que demoníaco havia se mesclado a um lago natural. Ele havia agora aumentado sua força em pelo menos 35%, comparada a antes dele encontrar o lago. Mesmo assim, ainda não era suficiente para ele vencer Zengul, nem mesmo um empate ele acreditava que conseguiria atingir. Entretanto, ao se acostumar com o que demoníaco, ele começou a poder senti-lo. Sendo assim, ele sabia que a lagoa ainda estava longe de secar. Na realidade ele tinha absorvido apenas 5% do que demoníaco presente ali. Infelizmente, ele sabia que não importava o quanto ele ficasse ali, seria impossível absorver ainda mais, seu corpo não suportaria e ele morreria em vão. Então, ao fim dos 10 anos, ele decidiu fazer algo que estava planejando há um bom tempo. Desde o começo, ele havia somente cultivando na beira do lago e jamais se aventurado nas profundezas, mas após algum tempo ele começou a sentir algo no fundo. Devido ao imenso que ali presente, seu sentido divino não conseguia discernir direito o que tinha lá dentro, mas ele sabia que o lago tinha, pelo menos, 20 metros de profundidade. Sendo assim, ele tomou coragem e mergulhou rapidamente para o fundo. Ao contrário do que ele pensava, seu corpo parecia haver se acostumado e foi tranquilo mergulhar nas profundezas. Sendo assim, em apenas um segundo ele chegou ao fundo. Ele expandiu ao máximo seu sentido divino e conseguiu sentir algo à sua frente. Lin Kai então segurou o objeto e disparou para fora do Lago Negro. Ao sair, em suas mãos havia uma pequena caixa negra, com diversas rachaduras e um pouco velha, como se o tempo tivesse tentado destruí-la.